Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Boa noite, vocês que nos assistem aí pelo YouTube. Todos sejam muito bem-vindos. Que suas famílias sejam ricamente abençoadas. Nós hoje estamos aqui no nosso culto em família. Quero lembrar que estamos agradecendo a Deus pelos aniversários da Sara, da Cássia e da Camila. Só mulheres aqui nesse período em aniversário, hein? Também agradecendo pelos aniversários de casamento de Davis e Raquel, de Jerônimo e de Maria das Graças, de Bessa e Marisete, de Lígia e Carrielo, Kleber e Larissa, Renata e Leonardo, e o Alexander e a Carla, todos fazendo aniversário de casamento. Vamos estar orando também pelos enfermos, Marilac, Pastor Ismael, Rejane, Lia, Agnello e Rosa. Vamos orar sempre, como fazemos, pelos governantes do nosso país, pelo nosso Brasil, para que Deus salve o nosso Brasil, para que Deus transforme o nosso Brasil, orando também pelos profissionais de saúde e pelos pastores e missionários. Lembro das nossas ações de ação social. Nós doamos cestas de alimentação para as famílias que estão passando necessidades nesse tempo difícil. Fazemos um trabalho também fazendo doações para a Chácara dos Profetas, que cuida de pessoas com dependência química, homens com dependência química, e ajudamos o Lar Batista do Ancião. É uma instituição da denominação batista que cuida de velhinhos. Todos esses são apoiados por nós e você pode cooperar. Quero lembrar que nós estamos empreendendo uma pequena reforma no nosso templo, na Rua Magno Martins 165, e daqui a pouquinho nós estaremos retornando às atividades presenciais. No dia 8 agora de agosto, pela manhã às 10h30, vamos recomeçar os nossos cultos presenciais e você pode estar lá com todos os cuidados preconizados por este momento ainda de algum contágio da pandemia. Agora baixou o nível de contágio para laranja, as pessoas estão sendo vacinadas e é o momento de recomeçar. Então, nós vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção dele para este culto. Logo depois nós vamos ter o nosso momento de cânticos e então vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela reforma do nosso novo templo, pelo retorno às atividades presenciais, porque o Senhor tem cuidado dos membros da nossa igreja. Fala o coração e a mente de cada um, Senhor, dos membros da Igreja Batista da Freguesia na ilha. Anima-os, encoraja-os, Senhor, para que nós possamos retornar com toda a disposição e todo o amor para o trabalho presencial na igreja, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe esse culto de hoje, que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito para pregar e para compreender a tua palavra. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ao nosso momento agora de cânticos. Vamos cantar juntos. Vamos lá. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos aí a mais um culto em família. O pastor Rogério já introduziu e nós, como grupo de louvor, estamos aqui para trazer algumas canções para a gente lembrar como é estar junto em igreja. Isso vai acontecer daqui a pouquinho. A gente está se preparando e em breve estaremos todos juntos novamente lá no templo da igreja. Amém? Enquanto isso, eu te convido aí da sua casa mesmo a louvar ao Senhor com a gente. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar no seu sofá, da maneira que você quiser, a legenda vai estar aqui para ajudar você também. E você é muito bem-vindo para louvar o Senhor com a gente. Amém? Vamos lá.
Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Larissa, olha pra gente. Paizinho, muito obrigado por esse dia, Deus, muito obrigado por mais um domingo na tua presença, Deus, obrigado pelo culto da manhã, agora pelo culto da noite, ó Deus, ser com a mensagem do pastor, obrigado porque a gente consegue confiar em ti, ó Deus, a gente sabe que o seu nome é sobre todos os nomes, ó Pai, não tem nome maior que o seu, Deus, muito obrigado porque a gente tem esse prazer de servir, ó Deus, obrigado porque a gente consegue, mesmo que seja nas pequenas coisas, sentir o Senhor presente, ó Pai, ser com a mensagem, com o que o pastor vai trazer, ó Deus, que possa falar aos nossos corações. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique agora então com a mensagem do pastor Rogério. Deus te abençoe. A gente está de volta na próxima semana, se Deus quiser, nas outras direto lá da igreja. Tá bom? Fica com Deus. Muito bem, muito obrigado. Que bom podermos cantar juntos com o nosso grupo de louvor. Obrigado ao grupo de louvor. E agora eu convido você a estar pegando aí a sua Bíblia e, por favor, abrindo-a. Primeiro nós vamos ler um texto no livro de Atos. Então, já vai, por favor, abrindo sua Bíblia aí no livro de Atos. Deixa ali. Vamos começar por Atos 13. Deixa abertinho aí em Atos 13. Nós vamos ler um trecho ali daqui a pouquinho. Quero lembrar a vocês que a nossa Bíblia, a Bíblia cristã, ela tem 4 evangelhos, né? São evangelhos preciosos, você conhece: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas já existiram outros evangelhos que não gozaram da confiança, da canonicidade desses 4 evangelhos. Evangelhos que são chamados evangelhos apócrifos, ou seja, extra-bíblia, ou porque não era mensagem inspirada, ou porque eram apenas fábulas. Nós temos o evangelho de Pedro, de Tiago, de Judas e até um evangelho dito evangelho de Maria Madalena, para você ter uma ideia. Mas nós gostaríamos de falar hoje sobre um 5º evangelho. O 5º evangelho. Nossa mensagem de hoje fala sobre o 5º evangelho. Quando a gente fala de evangelho, a gente pensa em alguém propagando a mensagem de Deus, propagando a mensagem de salvação. O evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, o Jesus da cruz, né? Quando a gente pensa em propagação do evangelho, a gente acaba lembrando do movimento e da ação de missões evangelísticas, né? Quando nós pensamos em missões, certamente nós lembramos do apóstolo Paulo, que foi o primeiro missionário, né? O missionário do Novo Testamento. Paulo é, sem dúvida, a 2ª personalidade mais importante do Novo Testamento. Paulo, como vocês sabem, ele se converteu no caminho de Damasco, teve ali um encontro com Cristo muito importante, e ali, no caminho de Damasco, após a conversão, que acontece lá, descrita em Atos 9, né? Eu falei Atos 13, mas nós volta um pouquinho. Atos 9, no versículo 15, Paulo vai ser confiado a um servo de Deus, que se chamava Ananias. Então, Atos 9, 15, você vai ver assim: mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este, se referindo a Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O apóstolo Paulo foi escolhido por Deus
para levar o evangelho, para pregar o evangelho, divulgar o evangelho. Paulo fez várias viagens missionárias e foi divulgando o evangelho. Mas será que isso era uma atribuição exclusiva de Paulo? Certamente não. Levar o evangelho é a missão de todos nós, é a minha missão, é a sua missão, levar o evangelho. Agora caminhe um pouquinho para frente e venha comigo a Atos 13, e nós vamos ver aquele momento em que Paulo vai ser comissionado para ir para o campo missionário. Então, Atos 13, versículos 1 a 3, diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. A igreja de Antioquia, ela despediu, enviou, ajudou Paulo e Barnabé naquele momento e naquele movimento evangelístico, missionário. Paulo, preparado, era um servo bastante preparado, Paulo era um homem bastante preparado, mas ele foi separado pelo Espírito Santo. Ele foi enviado e foi comissionado por uma igreja, a igreja de Antioquia. O evangelho se propaga, então. A história mostra que o evangelho foi caminhando Jerusalém, Judéia, Samaria. Com Paulo ele foi para Acaia, para a Síria, para a Macedônia, para a Europa Oriental, até os confins da terra, né? Foi andando. E aí era o primeiro século da igreja cristã. Isso aí está acontecendo ali pelo meado do primeiro século, né? No Brasil há um grande movimento missionário. Mesmo com toda essa questão da pandemia, que certamente ela trouxe grandes prejuízos e grandes dificuldades para o movimento de evangelização, para o trabalho missionário, mas só na Junta de Missões Mundiais há mais de 2.000 missionários brasileiros ou missionários comissionados pela Igreja Batista Brasileira pregando o evangelho por esse mundão em mais de 72 campos missionários. E também pela Junta de Missões Nacionais, há mais de 900 missionários pregando o evangelho espalhados aí pelo Brasil, só enviado pela denominação batista. Muito bem, eu hoje gostaria de pensar com você num outro evangelho. Veja bem, não um outro conteúdo, lógico, né? A Bíblia até diz que se for pregado um evangelho de conteúdo diferente do evangelho da cruz de Cristo, seja maldito, não é isso. Eu quero falar sobre algo, sobre o que nós podemos aprender com relação a pregar o evangelho, a levar o evangelho, com o apóstolo Paulo, com a Bíblia que nos mostra o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Então, eu vou convidar você para que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 2. Abra aí, 2 Coríntios 2. Ok? Caminhando comigo? 2 Coríntios 2. E nós vamos ler 2 Coríntios 2, do versículo 12 até 2 Coríntios 3, versículo 4. Ok? Vamos lá, então, começando com 2 Coríntios 2, 12, até 2 Coríntios 3, 4. Diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia.
Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância ou o perfume do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, o cheiro de morte para a morte, os que se perdem. Para com aqueles, aroma de vida para a vida, os que se salvam. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando ou comercializando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui Paulo defendendo o seu apostolado, defendendo a integridade da sua pregação. Capítulo 3, versículos 1 a 4. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Paulo aqui está se referindo a falsos profetas e agora a dificuldade que eles têm porque são confundidos com falsos profetas. Eles precisam de uma carta de recomendação para serem reconhecidos como verdadeiros missionários da Igreja de Cristo. Versículo 2 aqui do capítulo 3, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Eles estão dizendo, vocês que aceitaram a Cristo, se converteram, mudaram, estão salvos, vocês são a nossa carta. E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Algumas coisas aqui nos são mostradas. Primeira coisa que a gente percebe aqui com a trajetória missionária de Paulo, homem de Deus, que pregava o mais puro evangelho, é que nós devemos ser comprometidos com o evangelho. Não há como pensar em um cristão, alguém que aceitou a Cristo, se arrependeu dos pecados e foi salvo, não há como pensar nessa pessoa que não uma pessoa comprometida com o Evangelho e com a evangelização. Olha o que nos diz aí o versículo 12 do capítulo 2 aí de Coríntios. Diz assim, o primeiro versículo. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu. Paulo foi a Trode, aquela cidade, e o seu sentimento é, eu quero pregar o Evangelho de Cristo. Eu recebi o Evangelho, eu tomei conhecimento do Evangelho, isso mudou a minha vida, eu estou salvo, e agora eu preciso. Eu tenho compromisso com Deus. Eu quero pregar esse Evangelho. Às vezes nós somos um tanto egoístas. É muito comum que uma pessoa seja cristã, seja crente, mas esteja despreocupada de compartilhar o Evangelho. É preciso ter compromisso com o Evangelho, compartilhar o Evangelho. Você tem compartilhado o Evangelho com seus amigos, com seus filhos, com seus parentes? Você tem compartilhado a sua fé? Ou você tem se envergonhado da sua fé? Olha, há uma certa injunção política, e eu não tenho como não falar sobre isso, e uma tentativa muito forte no mundo, em muitos lugares, de desmerecer o cristianismo. Desmerecer. De mostrar o cristianismo como algo superado, caduco, um valor que precisa ser destruído. Temos ouvido muitas vezes falar na questão, precisamos destruir a moral cristã judaica ou judaico-cristã. Os valores bíblicos são para sempre, os valores de Cristo são para sempre. Não caia nessa mentira, nessa esparrela. Você
tem um compromisso em levar à frente o Evangelho. Eu tenho esse compromisso também. Em divulgar que só Jesus Cristo salva. Só há salvação através de Jesus, da fé em Jesus. E o texto é interessante que ele mostra aqui no final do versículo 12, que nós estamos lendo, diz que uma porta se me abriu no Senhor. Interessante que as portas para que nós compartilhemos o Evangelho, elas são abertas por Deus. É preciso entrar nelas. Uma vez que o Senhor Jesus abriu as portas para que nós preguemos o Evangelho em algum lugar ou compartilhemos, o momento se mostra oportuno, é preciso entrar por essa porta. É preciso. Deus as abre essas portas para que nós saiamos por aí pregando esse Evangelho. Deus abre também as portas do coração para o Evangelho entrar. Às vezes a gente acha que nós temos algum poder, não. Quando Deus abre a porta para que nós preguemos o Evangelho, isso significa que do outro lado ele abriu a porta do coração de alguém para receber o Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção, deixe marcadinho aí a sua fitinha, aí em 2 Coríntios, mas venha comigo até Atos, veja Atos 16, 14, volta um pouco. Atos 16, 14, você vai recordar isso aqui, certamente você conhece, talvez você não tenha notado esse detalhe. Atos 16, 14, lembra? Quando Paulo, em Filipos, prega o Evangelho para Lídia, aquela comerciante de púrpura, olha o que acontece. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender ou para compreender as coisas que Paulo dizia. Veja bem, olha que interessante. O Senhor Jesus abriu a porta para Paulo pregar o Evangelho e abriu a porta do coração de Lídia para ela compreender e receber o Evangelho. Fechou. Olha, o versículo 13 agora, voltando lá para 2 Coríntios. Volta para 2 Coríntios 2, agora 13, versículo 13. Diz assim, que Paulo, depois que abriu uma porta para que ele pregasse, Paulo diz assim, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo estava atribulado, Paulo estava preocupado com Tito. Era uma dos seus filhos ali na fé, né? Um daqueles que orbitava o Paulo como mestre. No entanto, ele não aparecia, Paulo ficou atribulado e Paulo não conseguia pregar. A gente precisa lembrar que obreiros, que pastores, que pessoas que compartilham o Evangelho precisam ter paz, precisam ser cuidados, sustentados, encorajados, para que eles tenham condição de pregar o Evangelho, precisam ter tranquilidade para pregar o Evangelho. Como é importante que nós abençoemos missionários. Sabe, às vezes a gente espera apenas que uma igreja como instituição coopere com missões, mas como é maravilhoso quando nós pessoalmente resolvemos abençoar algum missionário. Isso é maravilhoso, Deus nos abençoa, mas aquele missionário lá nos campos é abençoado e ele ganha tranquilidade para compartilhar o Evangelho. Às vezes a gente não pode ir aos campos missionários, mas nós podemos contribuir de alguma forma, né? Nós podemos orar, nós podemos contribuir, nós podemos escrever uma carta, um e-mail, um zap e encorajar alguém que está nos campos missionários. Faça isso. Faça com uma contribuição. Escolha um missionário, ainda que você não possa contribuir muito, contribua com o que é possível, com aquilo que alegra o seu coração. Sempre foi assim que missões foram sustentadas, missionários foram sustentados.
O grande apóstolo Paulo, como nós vimos aqui, ele era uma pessoa que vivia atribulado nas suas lutas do ministério e ele precisava ser cuidado, ele precisava ser encorajado, ele tinha necessidade disso. Veja o que está um pouquinho à frente, aí em 2 Coríntios 7, do versículo 5 ao versículo 7. Veja só. 2 Coríntios, aí, lembra que ele estava preocupado, intranquilo, preocupado com Tito? Olha aí, 2 Coríntios 7, versículos 5 a 7. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou quando Tito chegou. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Paulo disse assim, agora Tito chegou, agora vocês estão me apoiando, estão me encorajando, eu estava precisando disso, agora eu posso continuar a pregar o Evangelho. Nós precisamos nos preocupar, orar pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, ajudá-los, encorajá-los. Eles passam momentos muito difíceis nesses tempos. Vocês não têm ideia de como têm morrido pastores e missionários. Grande quantidade de pastores e missionários tem morrido. Como pastor, eu acabo tendo relacionamento com os conselhos, relacionamento com as entidades que unem pastores e agremiam pastores. Muitos têm morrido, muitos têm adoecido. Nós precisamos encorajá-los, ajudá-los, amá-los. Faça isso, contribua com o missionário, contribua, ore pelos missionários. Vamos voltar ali para 2 Coríntios 2, agora vamos para 14, o versículo 14, agora o início do versículo 14. Então agora diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Olha só, o verdadeiro crente, Paulo, você vê que Paulo estava intranquilo, ele estava apreensivo, Tito não estava ali, ele estava atribulado, mas aí ele parou e pensou, graças a Deus, porque eu sei que Deus está no controle, Deus conduz a gente em triunfo. O verdadeiro crente se faz otimista, porque ele lembra que na realidade, por mais problemas que tenha, ele sabe que Deus não perde a condução da história. Deus continua na condução da história. Eu quero lembrar você de uma história bíblica, acontece ali no Velho Testamento, fala sobre Josafá, que era rei de Judá, do Reino do Sul. Isso aconteceu ali pelo ano 870 a.C. A Bíblia conta essa história, mas eu vou resumir. Diz o seguinte, que o Reino de Judá foi cercado por 3 povos inimigos. Foi cercado pelos Amonitas, pelos Moabitas e pelo povo do Monte Seir. 3 povos cercaram Judá. Olha que situação, uma situação muito difícil, e eram grandes exércitos, e a Bíblia conta que Josafá ficou abaladíssimo, ficou muito abalado, o rei, e aí o rei clamou a Deus, ele orou, clamou a Deus, decretou que todo o reino de Judá entraria em oração e jejum, e conclamou o povo a confiar em Deus, e Deus disse a Josafá, na sua mente, no seu coração, disse assim, Josafá, não lute, não lute. Tome posição de guerra, mas fique parado e veja o salvamento que eu vou proporcionar ao seu povo. Ele fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer. E todo o povo se posicionou no campo de batalha, todo o povo ali, e em vez de levantar as espadas, as lanças, os escudos, eles fizeram o seguinte, eles começaram a cantar.
começaram a louvar a Deus, louvar ao Senhor. E eles gritavam e cantavam: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Quando eles começaram a louvar a Deus, o Senhor pôs uma emboscada contra aquele inimigo. E os inimigos, os 4 inimigos de Judá, começaram a ficar confusos entre si. E eles começaram a ficar tão confusos que começaram a lutar uns com os outros e destruíram uns aos outros, completamente confundidos, até que foram completamente desbaratados. E aí a conclusão é a seguinte: aquele povo de Judá, que era o povo de Deus daquele tempo, eles não louvaram a Deus porque foram vitoriosos. Foi o contrário. Eles foram vitoriosos porque viveram um tempo de louvor a Deus. Lembre disso. Louve a Deus, louve a Deus. Tenha uma vida de acordo com a vontade de Deus. E Deus abençoará você. Aquele povo não foi vitorioso porque louvou. Não. Perdão, ele não louvou porque foi vitorioso. Fui vitorioso, louvou. Não. Ele foi vitorioso porque louvou a Deus. Mas vamos continuando o texto, vendo o que mais esse texto aqui de Paulo pode nos ensinar. Voltando aos versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Investir no testemunho do Evangelho, investir em missões, investir em testemunhar as pessoas, seja aqui no nosso ambiente do cotidiano, seja indo para os campos missionários, pregando a pessoas distantes, não importa. Isso espalha, segundo a palavra de Deus, o perfume de Cristo pelo mundo. Isso vai espalhando o perfume de Cristo pelo mundo. Lembre-se que é através de você, é através de mim, é através de nós que a fragrância do perfume de Cristo vai se espalhando. Nós somos para com Deus esse bom perfume de Cristo. Agora lembre-se do seguinte, lembre-se que a distância em que as pessoas podem perceber um perfume é limitada, né? É limitada. Um bom perfume aqui nesse cômodo, nessa biblioteca, nesse escritório, certamente poderá ser sentido em todo lugar. Mas alguém que esteja lá do outro lado da rua já não vai mais sentir esse perfume. Para que um perfume possa ser percebido, o agente desse perfume precisa estar no meio das pessoas. Precisa estar no meio das pessoas, né? Não fosse o perfume de Cristo levado pelos cristãos para o meio das nações, todas essas pessoas deixariam de conhecer Jesus, não saberiam desse perfume e se perderiam internamente. Muito bem, vamos caminhando aqui para o fim. Agora vamos ler aqui mesmo em 2 Coríntios, agora no capítulo 3. Vamos lendo os versículos de 1 a 3 agora. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Paulo contando: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Paulo aqui está defendendo o seu apostolado, a sua mensagem, porque havia muitos falsos profetas ali. Vós sois a nossa carta. Paulo está dizendo, olha, vocês, a quem nós levamos o evangelho, vocês são a nossa carta de apresentação. A conversão de vocês, a transformação de vocês, a salvação de vocês é a carta de apresentação. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens.
estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Queridos, você já pensou que você é uma carta? Você é uma carta, você é uma mensagem viva, escrita por Cristo para a humanidade. O Senhor Jesus escreveu essa carta no seu coração e agora você está sendo enviado para a humanidade. Deus nos considera cartas de Cristo e cartas precisam ser entregues para surtir o seu efeito, para cumprir a sua missão. Quando eu era criança, havia um carteiro que atendia a nossa casa aqui na Ilha do Governador, no Tauá. Isso faz muito tempo, já fui criança há muito tempo. E naquele tempo havia muitos terrenos baldios aqui na região, poucas casas e tudo, havia menos carros, menos tecnologia, logicamente, né? E esse carteiro, ele vinha aqui toda semana, ou várias vezes, 2, 3 vezes por semana. Me lembro dele ainda moreno, de bigode, aquele cap, aquela roupa caque, e muito bem. Um dia nós descobrimos que aquele carteiro tinha sido despedido. Não estava mais entregando as cartas, mudou. Aí nós soubemos por quê. Alguém entrou num desses terrenos baldios que havia nessa região e lá achou dezenas e dezenas e dezenas de cartas que não foram entregues. Ele estava com pressa, ou ele teve preguiça, ou não sei o que foi, ele jogou as cartas fora. As cartas não foram entregues, não produziram o efeito necessário, elas não comunicaram nada. Há muitas pessoas que não leem as Escrituras, que não leem a Bíblia, muitas pessoas, mas elas vão conhecer você, elas veem você. E você é como se fosse um outdoor ambulante andando pelo meio da sociedade. E você expressa o Evangelho de Cristo. Olha que importante. Você leva o perfume de Cristo. Você é um outdoor. Há um teólogo chamado Juan Carlos Ortiz que diz que nós somos o 5º evangelho e talvez o evangelho mais lido pelo mundo. Cada crente é uma espécie de tradução do evangelho para alguém. Existem muitas traduções, tradução na linguagem de hoje, Nova Versão Internacional, João Ferreira de Almeida, Evangelho de Estudo, Evangelho para as Crianças, há uma série, mas você é o 5º Evangelho. E é interessante observar que toda carta tem alguns elementos. Eu vou ler de novo para você o versículo 3, acompanha comigo. Primeiro no versículo 2, o apóstolo Paulo disse para aqueles crentes, vós sois nossa carta. Depois no versículo 3 diz assim, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, e não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Quem é que produz esta carta? É o seu ministério de contar para as pessoas do Evangelho de Cristo. Quem é o autor? É Cristo. Cristo é o remetente dessa carta. Qual é o material de escrita para a escrita? É escrito aonde? É escrita nas tábuas de carne, no coração. Você leva no seu coração. Qual é a tinta que escreve? O texto diz o Espírito do Deus vivente. E essa carta escrita com a tinta do Espírito do Deus vivente, ela não se apaga jamais. Ela sempre estará escrita no seu coração. Pode ser até que você se negue a exibir essa escrita, mas ela está escrita no seu coração. Exiba.
Qual é o conteúdo? É o próprio Evangelho. Quem é o destinatário? Para quem? Para todo aquele que possa ler. Ela precisa ser lida e conhecida por todos os homens. E qual é a reação do destinatário que recebe este evangelho vivo que você tem para mostrar? Muito bem, eu vou convidar você para vir comigo a Romanos 10, 17. Vamos ver qual é a reação do destinatário? Romanos 10, 17. Abra aí comigo. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Cristo. Quando você é carta viva e leva o evangelho, você gera fé na mente, no coração de alguém, e essa pessoa é salva. Agora, quem vai levar essa carta? Nós. Nós somos as cartas vivas. Você é uma carta viva. Você é uma parábola viva. Você é uma parábola viva. Eu gostaria de contar uma história para você. Talvez algum de vocês já conheça essa história. Talvez eu já tenha contado para alguns de vocês. É uma história verdadeira que foi contada pelo pastor Ronaldo Lidório. O pastor Ronaldo Lidório é um pastor com uma grande experiência em missões, um antropólogo, um homem extremamente preparado, um homem piedoso. E Ronaldo Lidório esteve, entre outras atribuições, teve a atribuição de ser missionário na África, no meio de uma tribo que não conhecia nada do evangelho. Ele tem histórias fantásticas do que ele viveu ali, dos milagres que ele viu ali. É um povo chamado Cocombas. E quando Ronaldo Lidório chegou naquela região, e ali ele começou a pregar, e houve algumas pessoas que foram se convertendo, e algumas pessoas se converteram em tribos distantes, e eram distantes mesmo, caminhadas de vários dias, e Ronaldo Lidório começou a preparar líderes para replicar, para serem cartas vivas, levando o evangelho. Não havia Bíblia traduzida na língua dos Cocombas, era muito difícil passar o texto bíblico, dar conhecimento do texto bíblico, mas Ronaldo Lidório, ele promovia, às vezes, encontros com líderes de outras tribos que caminhavam muitos dias, chegavam ali e ele ensinava pequenas porções, pequenos textos da Bíblia, explicava. E uma vez ele fez um encontro desse, uma mulher veio de uma tribo que distava 3 dias de caminhada de onde Ronaldo Lidório estava. Essa mulher andou durante 3 dias naquele sol africano e chegou onde o Ronaldo Lidório estava. Ali, naquele lugar, outras pessoas também estavam, e o Ronaldo Lidório explicou o significado, a palavra de Deus, de 4 pequenos textos. Explicou para eles o que significava, qual era a representação daquilo, o que aquilo proporcionava, qual era a intenção de Deus com aqueles textos, e ajudou aquelas pessoas a decorarem aqueles 4 pequenos textos, pequenos grupos de versículos, para que eles pudessem replicar nas suas aldeias de origem aqueles textos. Muito bem, eles decoraram, passaram ali alguns dias, foram cuidados, foram discipulados, decoraram aqueles 4 textos. E aquela mulher, então, e os outros também, voltaram para suas tribos. E aquela mulher que tinha vindo da tribo, levado 3 dias para chegar ali onde estava Ronaldo Lidório, agora volta e vai andar 3 dias até chegar na sua casa. Quando ela já tinha completado o 2º dia de caminhada, e ela ia repetindo aqueles versículos, ela ia repetindo para aquilo ficar na sua memória, ela percebeu que havia esquecido um dos versículos. E ela tentou lembrar, não conseguiu lembrar. Ela não teve dúvida. Deu meia volta, ela já tinha andado 2 dias, andou de novo 2 dias até onde Ronaldo Lidório estava. E disse: Pastor Ronaldo, eu esqueci o versículo. E aí ele explicou de novo, ajudou-a a memorizar
o versículo, ela que já tinha andado 2 dias para lá, 2 dias para cá, agora andou de novo 3 dias até chegar à sua aldeia. Ou seja, ela ficou 7 dias andando para poder chegar na sua aldeia com aquele versículo. E aí, uma pessoa lá estava preocupada e perguntou: por que você demorou tanto? Não, eu tive que voltar para lá, para onde estava o pastor Ronaldo, para eu aprender o versículo de novo. E ele perguntou: mas por que você voltou? E aquela mulher disse assim: o evangelho é precioso demais para ser esquecido. O evangelho é precioso demais para ser esquecido. Queridos, vocês são o 5º evangelho. Vocês são a carta ou as cartas vivas. Vocês são o perfume de Cristo. Não se esqueçam disso. Isso é privilégio seu. Seja carta de Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, Senhor. Ajuda que nós realmente sejamos cartas, Senhor, vivas, Senhor, levando o evangelho. Que nós sejamos o perfume de Cristo. Que, Senhor, compartilhe a fragrância de Cristo em todos os lugares. Dá que nós sejamos capazes, Senhor, de testemunhar do teu evangelho. Senhor Deus, abençoa os aniversariantes, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes. Cura-o, Senhor, eu te suplico. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Abençoa, transforma, restaura o nosso Brasil, eu te suplico. Abençoa, Senhor, os dirigentes do nosso país, os líderes do nosso país, Senhor. Fala o coração e a mente deles, Senhor. Limpa seus corações, limpa suas atitudes, Senhor. Preserva os bons, Senhor, eu te suplico. Dê a eles sabedoria e coragem. Tem misericórdia do nosso país. Abençoa os pastores e missionários nos campos, Senhor. Abençoa aqueles que são os profissionais de saúde. Tem misericórdia deles, guarda-os, Senhor. Abençoa esses que estão participando conosco desse culto. Que eles possam ser ricamente abençoados, Senhor. Que possam sentir alegria, prazer e compreender a honra de serem cartas vivas do Evangelho. Peço e agradeço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que bom estar com vocês. Não se esqueçam, dia 8 de agosto, às 10h30, estaremos recomeçando os nossos cultos presenciais na Igreja Batista da Freguesia, na Ilha, Rua Magno Martins, 165, Freguesia. E agora, nós nos veremos na próxima quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando Gênesis. Nos vemos lá. Até logo.